Olá, psicomotricista relacional. Pessoal, voltei. Eu já estava com saudades de estar aqui com vocês. Nós vamos fazer uma série de lives agora, que vai ser assim, eu vou explicar até para vocês entenderem como vai funcionar. E se quiserem compartilhar dúvidas, sabe que eu adoro esse tipo de coisa, né? De trocas entre eu e vocês, né? Então, é assim, nós vamos ter durante 3 semanas uma série de lives, segunda e sexta-feira. As lives serão nos dias 5 e 9, deixa eu até ver aqui, 12 e 16, 19 e 23, sempre às 19 horas. E as lives de segunda-feira vão trazer como tema os tipos de pais e os reflexos do comportamento da criança com base no tipos de pais que eles têm, né? E na sexta-feira vai ser a grande dor invisível. Essa dor invisível é a nossa dor, a minha dor, a tua dor. E vocês podem compartilhar comigo a dor de vocês, não precisa dar nome, pode mandar no direct. Eu não vou expor caso vocês não queiram, mas eu acho importante falar dessa dor, porque essa dor, de certa forma, é o que nos move, é o que nos coloca frente a um movimento para que a gente consiga sair desse sentimento que nem sempre é bom, porque dor nem sempre é bom, né? E então, a live de hoje tem como temos tipos de pais. Eu vou falar quais são os tipos de pais que existem, da onde que veio isso, da onde que surgiu isso, e aí a gente já começa a engatar na live. Por que eu escolhi esse tema, né? Porque o tema é assim, eu tenho percebido que quando eu faço supervisão ou quando algum profissional vem conversar comigo, profissionais assim que estão iniciando uma carreira de psicomotricista relacional, eu percebo que o investimento maior é muito grande, o investimento na supervisão. Só que a supervisão tem o foco específico de trabalhar com a intervenção do psicomotricista relacional, com a identificação de várias questões que dizem respeito à estrutura da sessão. Dificilmente, não que não se possa fazer, mas dificilmente a gente fala, nós profissionais que estamos supervisando, falamos desse contexto que está fora da sessão, fora do brincar. E eu percebo que isso, em virtude, daí a gente já vai cair de novo na decodificação, em virtude de todo o esquema de decodificação, em virtude de toda a minha proposta de avaliação, né, de que começa lá na anamnese até a devolutiva, essa decodificação começa nessa análise, nos dados que essa anamnese fornece para vocês, nos dados que vocês vão coletar conforme vocês vão conhecendo os pais desde do primeiro contato dos pais com vocês. Isso já é muito claro, né? Mas pouco se fala disso e pouco se fala da importância disso. Então é por isso que nós estamos abordando esse tema, né? Tipos de pais. Então, os tipos de pais a gente pode classificar em 4 tipos de pais. Teve uma psicóloga aqui de Curitiba que estudou esses tipos de pais, ela chama Lídia Weber, é uma pessoa que eu admiro muito, eu gosto muito do trabalho dela, e ela fez um estudo sobre esses tipos de pais, com base num estudo lá de 1960, e eles classificaram em 4 tipos, a psicologia classificou em 4 tipos de pais.
Esses tipos de pais são tipo negligente, tipo autoritário, tipo permissivo e participativo. Esses tipos de pais, claro que não é assim, quando você faz um estudo de tipos de pais, não quer dizer que essa família tenha só esse tipo de pai, que essa família tenha só esse tipo de pai. Não, eles são, eles podem malear, eles podem ter um pouco, uma característica aqui, uma característica ali, mas eles prevalecem com um tipo específico, que aí existe até um estudo, existe questionário para vocês descobrirem isso, mas não é o caso. Nós vamos falar hoje do estilo negligente, e que eu acho que é o que mais aparece hoje em dia na nossa vida, na vida das crianças, na vida dos profissionais, e são difíceis de lidar. A característica desses pais negligentes é que eles são pouquíssimo presentes na vida das crianças, ou assim, muito ausentes, né? Mas a característica é que é difícil eles formarem um vínculo afetivo. Então, eles podem até prover o que a criança precisa. A criança tem, ela é atendida, ela é bem cuidada, mas não existe um vínculo afetivo que faz com que essa criança se sinta amada, se sinta acolhida, se sinta contida. Isso pode ser em virtude de, assim, pais que trabalham demais, mães que trabalham demais, ficam pouco tempo e normalmente os filhos não são prioridades. Eles não são prioridades na vida desses pais, porque eles têm a prioridade de resolver o emprego, eles têm a prioridade de outras coisas, de uma satisfação pessoal, e acabam deixando os filhos em segundo plano ou não conseguem. Veja, em nenhum momento, gente, eu estou fazendo um julgamento a respeito disso, a respeito desse comportamento dos pais. Não é nessa questão que eu vou entrar de maneira nenhuma. Eu estou abordando esses tipos de pais porque existe uma pesquisa em torno disso, existe um estudo em torno disso, e isso faz com que as crianças tenham um tipo de comportamento que vai chegar aí para você na tua clínica ou na escola, né? É nisso que eu quero chegar. E esse comportamento de pai também, já indo mais além, vocês vão precisar dessas informações para vocês conseguirem decodificar, para vocês conseguirem fazer um plano de intervenção, de um plano terapêutico. Então, tudo isso começa na hora que vocês começam a conhecer esses pais, na hora que eles vêm, né? É o tipo de pais que eles não dão nem limite suficiente, nem afeto suficiente. Então, é menos limite e menos afeto. A criança tem um comportamento disso, veja, ela começa a achar que ela não é importante. Isso gera uma sensação de insegurança muito grande. Ela fica com baixa autoestima, ela começa a ter dificuldade na escola. São aquelas crianças, às vezes, que encolhidas, elas têm medo, porque elas não têm onde se segurar, elas não têm uma base de apoio importante, que ela sinta que ela tem alguém de referência, alguém de vínculo para ela se basear. Pode ser também que sejam aquelas crianças que chamam bastante atenção, que têm comportamentos muito agitados, que não chegam a estar num transtorno de hiperatividade, mas que têm aquele comportamento para chamar muita atenção dos pais. É como se eles fizessem algo gritante
e dissesse assim: olha, olhem aqui, olhem para mim, olhem o que eu estou fazendo, né? Então, eles podem ser eles podem ter tanto um comportamento quanto outro comportamento, né? E como é que vocês vão conseguir? Então veja, estamos lá, vocês estão lá no primeiro contato com os pais, né? Então vocês começam a fazer a anamnese. Outra coisa que eu gostaria de comentar é que tem pouquíssimos profissionais, eu não sei, gostaria muito de saber de vocês, porque eu tenho percebido que a maioria dos profissionais que eu tenho feito supervisão, eles têm uma ficha de anamnese que não são eles que fazem. Então, às vezes, é a clínica que faz essa anamnese e deixa essa anamnese disponível para o profissional ver na ficha do aluno, na ficha da criança, né? Esses profissionais, os profissionais da psicomotricidade relacional, vão buscar essa ficha, buscar essa anamnese para dar, né, para ler e se inteirar da situação da criança. Mas esse contato com os pais não é feito. Então eles trabalham mais com a criança. Veja, isso é uma pergunta para vocês. Eu não sei se todo mundo tem essa condição de ter esse acesso a essa anamnese ou se vocês fazem a anamnese, né? Então, assim, como é que é na realidade de vocês? Porque esses tipos de pais a gente conhece quando a gente conversa, quando a gente vê quando eles chegam, quando a gente vê como eles se posicionam na conversa, quando a gente vê como eles se dão entre si. Isso são informações e dados importantes que vocês têm para poder fazer a relação importante e específica desse tipo de pais com o comportamento da criança em sessão, né? Então, é importante, se vocês puderem ter esse momento de anamnese, de conversa, seja independente do tipo de entrevista que vocês tenham, se é uma entrevista fechada, se é semi-aberta, se é aberta, não importa, mas essa sensibilidade e essa decodificação que vocês precisam, que vocês necessitam para fazer essa leitura da criança, desenvolver o plano terapêutico, começa ali, né? Então vamos falar um pouquinho. Ó, tem um comentário aqui, ó. Na clínica que eu estou é assim, eu tenho acesso à anamnese, mas não fui eu que fiz. Então, é diferente, gente. É diferente vocês terem o contato com os pais. Eu não sei se existe a possibilidade, isso pode ser um procedimento da clínica. Então, por exemplo, a clínica tem um procedimento específico de que eu não faço, psicomotricista relacional, ou a fono, ou a TO, né? Não estou dizendo especificamente vocês, mas quem faz é uma pessoa específica, né? Também não estou dizendo para vocês não saírem desse procedimento da clínica, não é isso, mas eu só estou falando da importância que existe de vocês conhecerem os pais, terem um momento específico para ouvi-los, para, sabe, aguçar essa percepção de vocês, os sentidos, ver o que vocês sentem nessa primeira entrevista. E os pais negligentes, aí continuando, porque aí vocês têm outra questão, por exemplo, é a escola, que eu também acho que a maioria de vocês não tem acesso à escola. Então vocês vejam quanta informação vocês perdem para construir esse plano terapêutico, para entender a decodificação dentro do contexto da criança.
Então vocês, aí da escola eu não vejo muitos profissionais também irem à escola, pegarem as informações, porque veja, esses pais negligentes, eles vão mostrar que eles são negligentes para a criança, mas eles também vão mostrar que eles são negligentes para a escola, e isso vai dar um reflexo durante a sessão, né? E quando os pais mentem na anamnese, isso é um dado. Isso é um dado específico. Você veja um pai que mente na anamnese. A gente não está aqui para julgar, mas a gente precisa entender também da onde vem, da onde ele construiu esse entendimento de que ele não pode falar a verdade ou para o terapeuta, ou seja para quem for, né? É um dado que você vai ter, que isso é um sinal de alerta enorme. Eu tive uma criança uma vez que ele passou por uma situação específica em sala e eu vi que ele estava mentindo. Não fui só eu que vi, as crianças perceberam. E na roda final, nós conversamos na roda final, vamos ver como é que foi a brincadeira. Ele começou a falar e uma das crianças, era um grupo de 4 crianças, uma das crianças disse: mas, Bia, ele como que é isso? Ele começou a duvidar, porque não fazia sentido o que a criança dizia. E ele falou, depois de bastante conversa, eu conversei com ele e disse assim: sabe o que é, Bia? É que a minha mãe mente para mim. Então veja que forte que é isso. Existe um monte de situações que essa mãe deve estar enfrentando e que não consegue lidar com elas. É importante acolher, aceitar e trabalhar para que ela confie em você, porque essa mentira, essa forma de se comunicar por meio do que não é real, é uma necessidade dela. Talvez tenha por trás uma relação de confiança muito delicada com relação a isso. Então, talvez você precise conquistar a confiança dela para que ela consiga te falar o que deve ser falado, né? E então, eu estava comentando da escola, que eu vejo poucos profissionais irem na escola, e os profissionais que vão na escola às vezes não sabem muito bem como chegar nessa questão dos pais. Então, digamos, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Digamos que vocês tenham ou suspeitem que tem uma criança de vocês com pais negligentes, tá? A criança, ela pode, a mãe leva ou o pai leva, a comunicação deles é sempre truncada, a mãe, você sente que falta um vínculo, ou ela deixa, não espera, vai embora e volta, ou ela tá sempre no celular. Isso pode acontecer com pais, com outros tipos de pais, mas o importante é quando vocês percebem que não há um vínculo afetivo, que não há uma presença, e a relação entre mãe e filho é uma coisa um pouco ou distante. Aí vocês podem elaborar da forma como vocês quiserem essa terminologia, essa nomenclatura. E a criança apresenta em sala uma dificuldade apresenta em sessão. Então, o que eu já vi de pais negligentes, que não é uma criança só, muitas vezes eles se repetem esses comportamentos. Eles têm dificuldade de fazer vínculos com o profissional. Às vezes eles nem veem o profissional em sala. Eles veem as outras crianças, eles veem os materiais, mas brincar com
Com o adulto é uma coisa muito difícil para eles, porque passa pela dificuldade de confiança, passa pela dor que eles têm se eles forem rejeitados ou negligenciados também, né? Então são crianças, que nem eu disse, ou mais agitadas, elas fazem tudo para chamar atenção. Elas tentam, a intenção delas é desestruturar esse adulto, como, olha, chama atenção, olha aqui para mim, né? Entendi, que legal essa observação. Então, em sessão, dentro de sessão, vocês vão ver crianças que tentam desestruturar o adulto, chamar muita atenção e às vezes cuidado com as crianças. Vocês podem pensar assim, isso ele tá fazendo para me provocar, meu Deus, e agora? Isso aí é uma crença tua, isso aí não diz respeito à demanda da criança. É por isso que tem que estar bem atento, bem ligado nos dados que vocês têm, né? Então, que mais dos tipos eu já sei, o que mais que eu queria falar? Por exemplo, quando você tá ok, já descobri, então você pode dar o nome que for, não precisa dizer assim, vocês são pais negligentes, de maneira nenhuma, você não precisa nem dizer isso. Mas quando você estiver dando a devolutiva, quando você estiver dando as dicas, isso é importante, as dicas para os pais e para o pai e para a mãe, você pode incluir nessas dicas investimento na relação de pai com a criança, investimento na relação de mãe com a criança. Como é que vocês vão fazer isso? Porque não sei o quê, porque como aí entra uma coisa também extremamente importante para vocês ficarem sabendo, a rotina. Às vezes eles dizem que não tem tempo, mas eles se pegam o tempo inteiro aqui, ó, e fica. Daí a criança pode de repente estar aqui, pim, eles vão lá, olha, peraí só um pouquinho. Isso aqui às vezes atrapalha. Muitas vezes eu digo, desliguem o celular, deixem o celular longe, porque eles não percebem isso. Eles não percebem às vezes que eles deixam de priorizar uma relação para responder o WhatsApp ou trabalhar no computador, enfim, seja o que for. Privilegiar essa relação é uma dica bem importante para esses tipos de pais. Você pode, inclusive, porque daí eles podem chegar com várias questões que dizem, eles não querem, por exemplo, eu não tenho tempo, eu trabalho determinado horário, eles encontram justificativas, uma série de justificativas que rompem a ligação. Até tem uns que dizem, que são bem sérios, olha, eu não consigo, eu não sei. Você vai ajudar essa família a estabelecerem esses vínculos, e o vínculo normalmente chega e aparece pelo prazer. É fazendo uma coisa prazerosa juntos que esse vínculo vai se estabelecer, que vai ficar na memória da criança. E também é legal quando tem alguma coisa que é com frequência. Então, todo sábado de manhã nós íamos cuidar de uma plantinha lá no parque específico lá do lado da minha casa. Isso é uma dica super legal, que é cuidar de um canteiro, cuidar de uma horta. Era o nosso dia disso. Ou todo dia a minha mãe lia para mim antes de eu dormir. Isso é uma coisa maravilhosa de dica para dar para as famílias. Pode ser revezado, pode ser um dia mãe, um dia pai. Isso fortalece o vínculo. E vocês vão percebendo quando a família tem essa dificuldade de estabelecer esse vínculo com a criança.
Além disso, vocês investem nesse vínculo, nessa aceitação dessa criança na sessão, para que ela saia desse lugar de sofrimento, porque ela não é prioridade, porque ela não é vista, porque ela não é aceita do jeito que ela tá, e vá começando a despertar o sentimento de prazer, de ser amada, de ser benquista. Inclusive isso vocês podem fazer com os pais, porque eles também precisam desse acolhimento, dessa contenção afetiva, desse lugar onde eles podem falar, desse lugar onde eles podem se relacionar com você de uma maneira livre, né? Sem barreiras, sem mentir, sem ter que pensar, mas o que ela vai pensar de mim? É uma situação bem delicada. Eu nunca tive alguém que mentiu, mas eu tive alguém que omitiu. Então, eu fui saber depois de um ano inteiro de terapia, na última reunião do ano que eu soube, mas aí foi conquistado. Aí essa mãe desabou na devolutiva. Ela estava comigo conversando, ela desabou. Ela contou pra mim, eu falei, amada, levantei de onde eu tava, dei um abraço nela. Falei, entendi, mas sinta que, olha, você tá aqui. Dei todo um acolhimento com isso, mas durante um ano eu fui fazendo intervenções, nem eu sabia, ao longo desse ano. Eu sabia que tinha alguma coisa que não estava no lugar. E investi, fiz sessão família e, sabe, não aparecia. Na devolutiva, na última reunião, essa mãe se abriu e mudou. Gente, aí muda, porque é o que ela precisa, né? Então é isso, gente. Não sei se alguém tem mais alguma colocação aqui, né? Se não, aguardamos para sexta-feira. Sexta-feira vai ser a grande dor invisível. Vamos falar um pouquinho dessa dor, um pouquinho do que a gente pode fazer para tirar essa dor, do que a gente pode fazer para mudar esse processo, para animar, para juntar forças, para fazer com que a nossa profissão, sabe, cresça e apareça. Gostou muito? Que bom, que bom. Eu também gostei muito. São assuntos que eu sempre gosto de trazer, assuntos que estão assim, sabe, na minha percepção, no meu entorno, na minha realidade, porque eu acho que a minha realidade também é a realidade de vocês, né? Muito obrigada pela participação de vocês e eu espero vocês na sexta-feira às 19 horas. São base importante, querida. Isso aí são anos de prática que a gente vai desenvolvendo e vai descobrindo, né? E é muito bom passar isso para vocês, né? Obrigada, um beijo a todos. Até sexta às 19 horas.